Salve galera 100% Esporte! Eu sou o Vinícius Leal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações. É isso aí, galera. Hoje o papo é Futebol 7. Está aqui conosco o grande treinador, gestor, Marcelo Gigoski, para falar um pouco de marketing e Futebol 7. Marcelo Gigoski é colunista da nossa edição 62 da revista 100% Esporte. Está lá, 100%esporte.com.br, gratuito. Marcelo, por que o Futebol 7 é uma modalidade cada vez mais praticada no Brasil, especificamente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas não tem a mesma projeção de mídia e audiência equivalente a essa projeção de número de praticantes? A que tu acha que se deve isso, Marcelo? Bom, Vinícius, eu acredito que seja muito por uma organização das entidades envolvidas no Futebol 7, né? E também a questão de que, vamos comparar o Futebol 7 com o futsal, né, que é um esporte que também tem muitos praticantes aqui no Sul, principalmente no interior. A quantidade de empresas também que auxiliam nesse processo de alavancar a modalidade. É uma modalidade que hoje se enxergou que vai ser uma modalidade amadora, pela quantidade de federações e entidades envolvidas e não ter tomado um norte ainda na questão da evolução prática da modalidade. Mas o Futebol 7 é um dos esportes, como tu comentaste, mais praticados aqui por essa questão amadora, né? Mas eu já falo mais em um esporte de participação pelas competições que existem da modalidade. Então eu acredito que se nós tivermos o incentivo das empresas e a organização das entidades envolvidas, dos clubes, equipes, né? Eles buscarem a capacitação dos seus gestores, treinadores, para nós começarmos com a questão da profissionalização do esporte de fora para dentro da quadra. Tornar um produto mais atraente, né, Marcelo? Porque a gente tem o Futebol Society, o Showball, aí chega fora da temporada tradicional aí do futebol brasileiro, tu vê ex-atleta jogando lá uma modalidade que nem existe, né? Os caras inventam moda, Sim, né, Marcelo? inventa. Isso aí atrapalha um pouquinho também, né? A questão das regras é fundamental. Nós unificarmos as regras, porque mesmo aqui no Rio Grande do Sul nós temos algumas federações, ligas, que utilizam, sim, a mesma regra, basicamente, mas modificam aqui e ali. Então, o próprio jogador vai lá numa federação, joga de uma forma. Aí chega numa outra federação, o regulamento modifica um pouco a regra, e aí chega lá e é diferente. E ele acaba se perdendo nesse meio caminho. E tu, como treinador, também tem da mesma forma, isso, né? O gestor ali fora da quadra, o treinador, atrapalha a própria logística da equipe, né? Porque lá pode jogar com qualquer camiseta, aqui não pode, aqui o calção tem que ser diferente da camiseta. Enfim, é mais complicado, né? É diferente, por exemplo, do futsal, onde as equipes já têm um acordo entre si, já é uma questão mais profissional mesmo. A questão de gestão da equipe também é mais profissional. É por isso que eu digo, o Futebol 7 ele tem que se profissionalizar de fora para dentro da quadra, para dentro da quadra o atleta, né, ou o jogador começar também a entender que ele vai ter que buscar um pouco mais de postura dentro e fora dela. Bom, e dentro desse comparativo com o futsal, a Federação Gaúcha de Futsal, por exemplo, está completando 64 anos agora em 2020, né? Então, o Futebol 7, comparado à estrutura do futsal, ainda está aí. O futsal começou de uma maneira maravilhosa, né? Com grandes empresas da Serra, do interior, apoiando, né? A questão da enxuta, questão de Marau, da Perdigão, né? Que apoiaram esse início, esse boom do futsal. Hoje nós temos a Tramontina, né? E a Crona, que acaba apoiando também o futsal. E o futsal é um esporte fantástico, né? Um esporte de alta intensidade, onde o atleta é forçado a desempenhar a questão esportiva dele, física, durante toda a partida. O atleta dentro da quadra ele não para um minuto, ele se equipara muito ao basquete, né? Porque o basquete também é aquele vai e volta, mais ainda, né? Então eu gosto muito dos esportes de quadra por causa disso, pela intensidade. E a intensidade, quando tu fala em treinador, é o que a gente busca durante todos os treinos. Quanto mais intensidade, mais fácil ele vai desempenhar as tarefas e requisições dele durante a partida. Tu que tiveste uma experiência no exterior aí fantástica, no Equador, em outros países, quais são as diferenças do futebol 7 no exterior para o Brasil
E ainda mais uma pergunta. O futsal, cada vez mais, ele serve para as categorias de base do futebol de campo, né? Chega um momento ali da transição. O futebol 7 também tem essa característica? Então, Vinícius, eu acredito muito no futebol 7 como um futebol formativo, um esporte formativo. Vamos tirar a parte de que vamos transformar o futebol 7 profissional. Acredito que não. Acredito que o futebol 7 não vai se tornar profissional. Mas ele pode ser utilizado de forma profissional para essa formação. Porque o futsal, ele formou grandes jogadores aos longos dos anos, né? Hoje nós temos um grande exemplo, que é o Neymar, que começou no futsal, foi para o campo, voltou para o futsal, porque o Santos tem essa questão de transição do futsal com o futebol de campo. E alguns clubes da Europa, né, e começou isso já na era Cruyff, no Barcelona, dos espaços reduzidos. Eles começavam com as crianças no espaço reduzido para eles terem mais contato com a bola, né, e iam aumentando o espaço aos poucos. Como é que eles iam aumentando o espaço? Pela idade, né, pela evolução etária de cada criança, de cada adolescente, e também pela evolução de aprendizado deles. Alguns subiam antes, aumentavam o campo antes, porque eles já estavam preparados para desempenhar novas tarefas, né? E acredito que isso evoluiu bastante a formação de futebol dos jogadores europeus. Na questão do Equador, que eu tenho um exemplo muito bom disso, eu fui um dos grandes precursores, né, e visionários do futebol 7 lá no Equador. Eu comecei a trabalhar com futebol reduzido muito lá, onde os treinadores não trabalhavam muito, né, a não ser os treinadores que vinham de fora e traziam isso também, mas eu comecei a colocar na mídia qual era a diferença, porque tu está ensinando os jogadores a jogar. Tinham jogadores que evoluíram muito comigo, e eu falei, futebol reduzido, o desempenho de tarefas de forma mais rápida, com mais intensidade, com um menor tempo de treino, porque os caras acreditavam que trabalhar 4 horas ia resolver o problema deles, enquanto eu trabalhava 1h10, 1h15, e os jogadores saíam preparados para desempenhar a função no próximo dia. Porque a grande diferença é que o treino não pode cansar. O jogo cansa, o treino não pode cansar. O treino tem que preparar ele para o jogo. Então, se eu exaurir o jogador, eu acabar com ele no treino, vai chegar no dia do jogo, lá no final de semana, ele vai estar acabado. Então, eu tenho que preparar ele para o jogo no final de semana. E no jogo, sim, no jogo ele tem que sair exausto. Ele tem que, se ele jogar 15 minutos, ele tem que sair exausto naqueles 15 minutos, desempenhando todas as tarefas que ele precisa no campo. E o futebol 7 no Equador começou com isso. O pessoal do Equador começou a pegar informações, porque orgulhosamente nós falamos que o futebol 7 é um esporte brasileiro, e eu brigo ainda com o pessoal que é um esporte gaúcho. Ele nasceu em Santana do Livramento, e o pessoal do Rio fala que é do Rio. Eu briguei com eles esses dias, dei um curso para um time do Rio, eles brigaram comigo, que eles se confundem, que foi na Baixada Fluminense. Não, foi no campo do Fluminense, em Livramento. E aí teve toda essa confusão. E aí nós temos dados históricos, ainda não temos relatado isso, mas com certeza na primeira bibliografia que eu estou escrevendo sobre o futebol 7, eu vou bater em cima dessa tecla. Então o pessoal já pode colocar nos comentários, o futebol 7 é gaúcho ou é carioca? Vamos deixar essa bomba aí para a galera da internet resolver. Então quer dizer, na verdade, a minha última pergunta seria se existe um país que é benchmarking para o Brasil no futebol 7, é ao contrário. Então, o Brasil é referência no futebol 7 para outros países. Com certeza. E no dia da fundação da chamada CAF 7, que é a Confederação Americana de Futebol 7, né? Confa-Americana de Futebol 7, né? A CAF 7, eu fui um dos fundadores dela, junto com o pessoal do Uruguai, pessoal do Peru, Colômbia, Chile, Equador e Espanha. E teve um gestor da Espanha, que o futebol 7 já é desenvolvido lá, por questão de utilizar o futebol 7 para o futebol de campo. É bem desenvolvido, bastante dinheiro, né? Toca bastante. Hoje eles vêm e se admiram no futebol brasileiro, no futebol 7 brasileiro, né? Grandes jogadores. Já teve uma ideia de levar o Mundialito para lá, mas ainda não houve essa organização financeira das equipes, que é difícil, né? Por ser um esporte amador, né? Mas acredito também que o governo já começou a olhar com outros olhos o futebol 7, porque pelo chamamento público. Muita gente praticando, né, Marcelo? Pela questão de chamar o esporte para políticas públicas realmente
diretamente ao público. Porque o que acontece? Quando tu usa o esporte como política pública, o esporte de rendimento, né? Vamos lá, vamos apoiar uma equipe de futsal. Ótimo, perfeito, nós temos que apoiar. Enquanto governo. O governo tem que apoiar. É isso aí. Só que daí, diretamente, quem está sendo atingido são os atletas, a equipe e, indiretamente, a comunidade. Já na questão do futebol amador, do futebol de participação, no esporte de participação, é diretamente a comunidade. É isso aí. Porque eles não são profissionais. É isso aí. E tu é profissional de educação física, né, Marcelo? Tu sabe que a gente vive num país de obeso, sedentário, e que o grande desafio, talvez, do profissional de educação física é tornar o esporte, a atividade física, atraente para a população. E todo mundo gosta de jogar uma bolinha, de bater bola, é o peladeiro do final de semana. E concordo contigo, cabe ao Estado criar políticas públicas para usar o futebol 7 como uma ferramenta de esporte, atividade física para a população, né? Combatendo aí diversas doenças, enfim, né? E contribuindo assim com a saúde da população. Falou tudo. Que legal. Marcelo Gigoski, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença. Está lá na revista 100%esporte.com.br. Podem colocar nos comentários, seguir aí nas mídias sociais. Valeu, galera!